Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 18 ao 20, assim diz o texto sagrado: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ó Deus bendito e maravilhoso, somos gratos por termos acesso à tua bendita palavra. Somos gratos, ó Pai, pelo teu Espírito que abre o nosso entendimento e podemos compreender as verdades aqui reveladas. Pai, que esse mesmo Espírito possa dar agora a capacitação para que eu ministre, para que eu instrua a tua igreja e leve eles, ó Pai, a conhecer as verdades que aqui estão. Que eles tenham também, ó Pai, o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por aceitar, irmãos. Nós aprendemos através das Escrituras Sagradas que nós, enquanto cristãos, nós precisamos da fé, não somente da fé para a salvação, mas nós precisamos da fé para vivermos a vida cristã. Nós precisamos da fé como estilo de vida. É o único meio pelo qual nós mantemos comunhão com Deus. É a única forma onde nós podemos agradar a Deus. É o meio pelo qual nós podemos ter intimidade com Deus. É tão somente através da fé. A fé é necessário como um estilo de vida, como uma prática diária. Nós precisamos da fé para vivermos a nossa vida cristã. Gálatas, capítulo 2, o verso 20, o apóstolo Paulo lhe diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé. Logo depois dele falar que havia sido salvo através da cruz, ele então mostra que a maneira no qual ele vive, agora ele vive na carne, viva na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Hebreus capítulo 10, o verso 38 diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos de fé, fé para mantermos comunhão com Deus, fé para a nossa vida cristã, fé na nossa vida diária. Nesse texto no qual nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus, ele estimula aqui a fé dos seus discípulos, ele investe para que eles pudessem estar olhando para ele numa questão de fé. Jesus ele estimula a fé dos seus discípulos, ele aguça a fé dos seus discípulos, para que eles pudessem estar recebendo todas as bênçãos divinas. Vejamos então, a partir aqui do verso 18, capítulo 14, o que Jesus nos ensina. Ele fala para os seus discípulos: Não vos deixarei órfãos. Jesus estava consciente que a sua morte era iminente. Ali era quinta-feira, em 2 dias Jesus seria crucificado, ele iria morrer. Jesus estava ciente em relação a isso. Durante os seus 3 anos de ministério, quando ele chamou os seus discípulos, ele sempre presente ali com eles, suprindo as necessidades dos seus discípulos, de uma forma tangível, palpável, física. Os seus discípulos sempre estiveram ali junto com Jesus, o seu mestre. Mas Jesus, consciente então da sua partida, da sua morte, ele diz para os seus discípulos: Não vos deixarei órfãos. Com isso, Jesus estava estimulando a fé dos seus discípulos e mostrando que, não obstante a sua ausência, não obstante a sua partida, não obstante ele não estaria mais presente com eles fisicamente,
Mesmo assim, ele iria continuar amparando, ia continuar auxiliando, ajudando, estando presente com eles. Jesus ali diz: vocês não vão ficar abandonados, não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sem um referencial paterno. Jesus já havia mostrado essa questão da sua paternidade em relação a eles, no verso 6, no qual ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já estava se colocando na condição de Pai. Ninguém vem ao Pai, mostrando aos seus discípulos que Ele é o próprio Pai. Jesus agora fala: eu não os deixarei órfãos, vocês não vão ficar sem alguém que estará auxiliando, ajudando. Jesus aqui trata os seus discípulos como filhos, mostrando que, não obstante a sua ausência física, os seus discípulos poderiam contar com ele, com esse ajudador, com alguém que estaria presente, que estaria constantemente com eles. Não vos deixarei órfãos. Jesus trata aos seus discípulos como um pai em relação aos seus filhos. João capítulo 13, o verso 33, ele já havia dito: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Jesus então, no capítulo 13, verso 33, João, ele chama ali os seus discípulos de filhinhos, tratando eles como um pai em relação aos seus filhos. E aqui ele fala: não vos deixarei órfãos. Não obstante a minha ausência física, vocês vão ter o amparo, vocês vão ter a ajuda, o auxílio, vocês são para mim como filhos, e vocês não vão ficar desamparados. Não vos deixarei órfãos. Ele continua no verso 18: voltarei para vós. O que Jesus está querendo falar aqui aos seus discípulos é confortá-los em relação a essa perda, em relação à sua morte, em relação à sua partida. Jesus mostra para eles que seria algo temporário, visto que ele iria voltar. Então no verso 18 ele diz: voltarei para vós. Jesus agora está se referindo à sua ressurreição. Jesus iria ressuscitar. A morte não seria um empecilho, a morte não seria algo que iria segurar a Jesus. Ele mostra que a ausência dele não seria permanente, não seria para sempre, seria algo temporário. Vocês não vão ficar órfãos, eu ressuscitarei, eu voltarei para vós. É muito interessante, muito importante nós entendermos que o Deus no qual nós seguimos, no qual nós cremos, no qual nos ampara, no qual não nos deixa órfãos, Ele ressuscitou. Jesus, Ele venceu a morte. Por isso, nós podemos contar com a sua presença. Ele voltou para os seus discípulos. Jesus se refere então à sua vitória em relação à morte, o fato de Ele ter ressuscitado. Voltarei para vós. Mateus capítulo 16, verso 21, Jesus fala que Ele iria ressuscitar. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Vocês não vão ficar órfãos. Jesus refere-se então à sua morte, à sua partida, mas ele diz que iria voltar, referindo-se à sua ressurreição. Ele iria voltar para os seus discípulos. João capítulo 2, o verso 19 ao 22. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe pois os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se
de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É a promessa do qual Jesus estava dando a eles, que iria ressuscitar. E ao ressuscitar, Jesus iria enviar o seu Espírito, esse Espírito que ficaria com eles para sempre. O Espírito Santo é também conhecido como o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo está estimulando aqui a fé dos seus discípulos, mostrando que ele iria voltar, que iria ressuscitar, visto que agora eles deveriam estar tendo uma comunhão com eles, não obstante não ser agora algo tangível, palpável, algo no qual eles poderiam ver, não era mais uma presença física, mas Jesus estaria com eles, amparando, ajudando, sendo o seu consolador, sendo o seu pai. Jesus não trata como filhos, ele estaria presente com eles através do seu Espírito, que é o Espírito de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 19 diz: porque sei que disso me ressuscitará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Jesus iria voltar e estar com eles através do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. 1 Pedro 1,11 diz: indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Verso 18: não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão desamparados, eu sou o vosso Pai. Eu voltarei, porque Jesus iria vencer a morte, e Jesus estaria presente com eles. Eles deveriam agora ter essa experiência de fé, na convicção que o Espírito de Cristo estaria com eles, neles, amparando, auxiliando, ajudando, suprindo as suas necessidades, assim como ocorreu durante aqueles 3 anos, durante o seu ministério. Mas agora Jesus os estimula a fé, a crerem nessa presença, não mais visível, não mais tangível, não mais palpável, não mais presente fisicamente, mas através do seu Espírito, iria continuar amparando-os. Eles não estariam órfãos, não estariam sozinhos, mas o Espírito de Cristo estaria com eles. O verso 19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Após a morte do Senhor Jesus Cristo, os incrédulos não teriam nenhuma capacidade de conhecer a presença de Cristo através do Espírito Santo que habita nos cristãos, visto que todos os incrédulos, eles estariam espiritualmente mortos, e sem o Espírito eles não teriam como ver, contemplar a Jesus pela fé. Verso 19: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Após a morte de Cristo, os incrédulos não têm condições de contemplar a Cristo, visto que eles estão mortos espiritualmente, visto que eles estão cegos espiritualmente, visto que eles estão separados de Deus. E o incrédulo, sem o Espírito Santo, eles não têm condições de contemplar a Cristo, visto que nós o contemplamos pela fé. Efésios capítulo 2, o verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição do incrédulo, do mundo sem Deus. Ainda um pouco e o mundo não verá mais. O mundo não iria mais poder contemplar a Cristo, visto que eles estão mortos. Judas, o verso 19 diz: esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito, eles estão mortos espiritualmente,
eles estão nas trevas, e as trevas cegam os olhos deles. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles estão cegos espiritualmente, eles estão mortos, eles não têm o Espírito, eles estão nas trevas. Efésios capítulo 5, verso 8 diz: porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andais como filhos da luz. Outrora, sem Cristo, sem a reconciliação com Deus, eles estavam nas trevas. É o que Jesus ele fala aqui no verso 19. Ainda um pouco, referindo-se então à sua morte, que iria ocorrer 2 dias depois, naquela quinta-feira: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo não poderia contemplar a Cristo, o mundo não iria ver a Jesus, visto que somente através da fé, através do Espírito Santo, e esse mundo sem Deus, sem o Espírito, cegos espiritualmente, nas trevas, distantes de Deus, eles não poderiam mais contemplar a Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo sem Deus, os incrédulos que não se converteram a Cristo, eles não têm condições de se relacionar com Deus, de contemplar a Cristo, de poder ter uma experiência no qual nós temos a convicção que Jesus está entre nós, que seu Espírito vive em nós, e através então da fé mantemos essa comunhão com Deus. Os incrédulos, eles não podem, eles não conseguem, eles não têm essa condição, visto que eles estão nas trevas. Eles não podem ver a Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ele continua no verso 19: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Em contraste com o mundo que está morto espiritualmente, em contraste com o mundo que está nas trevas, em contraste com o mundo que estão cegos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles poderão ver a Jesus. O motivo pelo qual eles podem ver a Jesus é porque Jesus vive, e nós também vivemos. É o que ele diz aqui no verso 19: mas vós me vereis. Nós podemos ver a Jesus pela fé, porque nós temos o Espírito de Cristo em nós. Nós podemos ver a Jesus porque Jesus ressuscitou e ele vive. Nós podemos ver a Jesus porque nós também estamos vivos. A nossa condição agora foi de filhos de Deus, reconciliados com Deus. Nós tivemos uma experiência de novo nascimento. Nós estamos vivos. É porque nós estamos vivos, nós temos hoje comunhão com Deus. Podemos ver a Jesus, porque cremos que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo. João capítulo 1, verso 14 diz: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele está vivo e nós também estamos vivos nele. Em contraste com o mundo que não pode ver a Jesus, porque eles estão mortos espiritualmente. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele está vivo, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 3, o verso 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por nós crermos em Jesus Cristo, nós temos
a vida. É o que ele diz aqui no verso 19: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nós temos a vida, assim como ele ressuscitou, ele tem a vida, e por ele ter a vida, o Espírito dele está em nós, e nós podemos agora contemplá-lo pela fé. João capítulo 4, verso 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós podemos contemplar a Cristo, e isso pela fé. Jesus está agora estimulando a fé dos seus discípulos. Jesus está estimulando a nossa fé, está mostrando que nosso relacionamento com Ele é pela fé, na convicção que Ele está vivo, e nós podemos crer que Ele, enquanto ressuscitou, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa órfãos, Ele continua nos auxiliando, continua nos ajudando, continua presente conosco, mas agora através do seu Espírito. Esse é o meio pelo qual nós mantemos comunhão com Ele, convicto da sua presença, não de uma forma tangível, não de uma forma palpável, não de uma forma visível, mas pela fé. Pela fé nós cremos que Ele vive, pela fé nós também vivemos, e porque Ele vive e nós vivemos, nós podemos vê-lo pela fé. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O verso 20, ele diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. No contexto do que Jesus está aqui, a partir do verso 14, no contexto aqui anterior, nós podemos perceber que os discípulos ainda não tinham uma compreensão que Jesus estava no Pai. Olha aqui o verso 8 ao verso 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os discípulos ainda não tinham essa compreensão da comunhão de Jesus juntamente com o Pai. É por isso que chegando aqui no verso 20 ele diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ter a compreensão sobre a Trindade, que Jesus está no Pai. Ter a compreensão que Jesus está em nós, e ter a compreensão que nós estamos em Jesus. Isso só foi possível pelo fato de Jesus ele ter enviado o seu Espírito. Em virtude de nós termos o Espírito Santo, visto que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo que abre o nosso entendimento e nos dá condições para nós termos essa compreensão. Isso que outrora não era evidente, não era conhecido, não era perceptível para os seus discípulos, que tanto é que Filipe, ele aqui, em nome de todos os discípulos, ele pede para que Jesus mostrasse o Pai para eles. E Jesus então diz: eu estou no Pai. Essa compreensão do relacionamento de Jesus com o Pai só é possível a nós, visto que Ele foi enviado para nós o Espírito Santo. E nós, através do Espírito Santo, dessa capacitação do Espírito de Cristo em nós, foi-nos possível ter essa compreensão do relacionamento de Jesus com o Pai, do relacionamento de Jesus conosco, que Ele está em nós e nós estamos nele. O verso 20: naquele dia, na vida do Espírito Santo, conhecereis que eu estou no Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 ao verso 16, é um texto longo, mas importante para nós compreendermos que somente através do Espírito Santo que nós podemos ter essa compreensão. Mas como está escrito, 1 Coríntios 2, do 9 ao 16:
mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural se refere ao incrédulo, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não tem uma experiência de novo nascimento, o homem natural que ainda está nas trevas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que tem um relacionamento de conversão, uma experiência de conversão, uma experiência de novo nascimento, que foi batizado pelo Espírito do Senhor, que tem o Espírito de Cristo, esse homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus, ele está aqui consciente da sua morte, que era iminente, e ele então chama ali aos seus discípulos no cenáculo, e ele busca fortalecer a fé deles, mostrando que agora eles precisavam estar tendo uma experiência de comunhão com Deus, mas nós não agora através de uma presença física, não de algo tangível, palpável, mas eles deveriam estar confiando e vivendo agora pela fé. Jesus, aqui, para concluir, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsemane, aquela era a quinta-feira do suor do sangue, aquela era a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, aquela foi a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estavam atônitos, os discípulos estavam perturbados. Jesus começa então o seu discurso, no capítulo 14, o verso 1, querendo apaziguar o coração deles. O verso 1 ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus quer estimular para que eles entendam a necessidade agora de ter uma experiência de fé. Ele diz no verso 1: credes em Deus, crede também em mim. Chegando aqui no verso 18 ao verso 20, Jesus busca confortá-los, ampará-los, mostrando que não obstante a sua partida, eles estariam amparados. Jesus iria continuar com eles, eles não estavam órfãos. Jesus então busca tranquilizar, apaziguar os seus discípulos, mostrando que a sua morte, na sua morte, não iria terminar o seu relacionamento com eles, visto que a união e a comunhão com Deus é algo indissolúvel. Irmãos, entenda, nada poderá nos separar da presença de Deus. Aquele momento difícil no qual os discípulos iriam passar, aquele momento de morte, de traição, de suor, de lágrimas, de sangue, aquele momento no qual os soldados iriam estar indo ali no Getsemane e prender a Jesus, culminando então na sua morte. Não obstante todo esse momento de aflição, o que Jesus quer mostrar para os seus discípulos, que não obstante tudo isso, nada poderia separá-los. Jesus ele quer que eles entendam que eles precisavam estar agora vivendo pela fé. Isso é muito importante para nós.
Eu gostaria que você entendesse que as tribulações fazem parte da nossa vida, que as agonias, as perseguições, ou a doença, o luto, a tragédia, pode vir sobre nós, mas nós temos que continuar crendo que o Senhor está conosco, que você não está desamparado, você não é um órfão, você é filho de Deus, e como filho, é assim que Ele te trata. Não obstante as tribulações, Ele vai estar contigo, cuidando, assim como Ele foi com os seus discípulos durante os 3 anos. Agora, na sua ausência física, mas na sua presença em espírito, eles deveriam continuar confiando neles, e nada iria separá-los, iria desfazer esta comunhão, nada. Eles poderiam continuar confiando nele. Romanos capítulo 8, do 38 ao 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, Ele quer renovar, fortalecer e instigar a fé dos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele ressuscitou. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais. O mundo incrédulo está morto espiritualmente, não pode ver Jesus, mas nós podemos vê-lo, porque Ele vive, e Ele vive em nós, e nós podemos compreender, porque o Espírito do Senhor está em nós, de que Jesus e o Pai têm uma relação íntima como um só, assim como nós estamos nele e Ele em nós. Daí a nossa vida, a nossa experiência agora é crer que Ele cuida de nós. O fato dele cuidar de nós e não nos desamparar, e nós não estarmos órfãos, não nos isenta de passarmos por momentos difíceis. Salmo 23, o verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não obstante o Senhor estar contigo, não obstante a sua vara e o seu cajado te consolar, não obstante você ser filho, você não ser um órfão, não obstante você ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando em você, você não está isento da possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda que essa seja a sua situação, saiba, você é filho, você não é órfão, você é a menina dos olhos de Deus. Ele disse para que você creia: não vos deixarei órfãos. Ele é o teu Pai, Ele cuida de ti. Viva pela fé, assuma essa promessa na sua vida, que Ele está contigo e você é filho, você não é um órfão, e Ele não irá te deixar. Em nome de Jesus, oremos. Obrigado, ó Pai, pela Tua bendita palavra, que nos ensina, Pai querido, essas verdades, e nos ajuda a nós mantermos a comunhão com o Senhor pela fé, e pela fé nós cremos que somos filhos, pela fé nós cremos que estamos contigo, pela fé, ó Pai querido, nós mantemos a comunhão com o Senhor, convictos que o Teu Espírito está em nós, e podemos contemplar que o Senhor nos ajuda, nos auxilia, o Senhor está presente, o Senhor está suprindo as nossas necessidades, o Senhor não nos desampara, nós não somos órfãos. Obrigado, ó Pai, ajuda-nos a viver pela fé, crendo que o Senhor é o nosso Pai, vivamos como filhos de Deus, nos ajuda, fortalece a nossa fé. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém.